Muito bem, agora teremos mais uma palestra magna, agora com ele que neste evento está representando o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele é professor titular da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, foi secretário do Planejamento, Privatização e Parceria do município de São Paulo em 1993 e vereador de São Paulo entre 1993 e 1996. Também foi eleito deputado federal em 1998, cargo que ocupou até 2003. Recebam o secretário especial da Receita Federal do Brasil, Marcos Cintra. Bom dia a todos. É uma alegria, uma satisfação e uma responsabilidade muito grande falar depois do ministro Henrique Meirelles. Mas esse público e a importância desse evento certamente serão estímulos suficientes para nós termos uma boa discussão aqui, um bom debate. Queria cumprimentar a todos, tantos representantes importantes da categoria dos auditores fiscais, tributaristas, cumprimentar todos os organizadores deste evento, tanto nós brasileiros quanto os que vêm de fora, e particularmente a quem nos visita, quero cumprimentar o Dr. Nuno Barroso e o nosso querido Márcio Verde também, do CIT, que vem a brilhantar esse evento com a sua verve e o seu conhecimento usual. Mas eu queria, grande amigo Heleno Torres aqui, aumentou ainda mais a minha responsabilidade, mas eu queria dizer, eu vejo aqui que eu tenho 30 minutos, e eu queria dividir essa minha fala basicamente em duas partes. Uma primeira, logicamente, não poderia deixar de ser abordada aqui, a questão da reforma tributária, a questão que está hoje no centro do debate público nacional, que são as reformas estruturais, que o ministro Henrique Meirelles, inclusive, mencionou aqui como fundamentais para a retomada do crescimento econômico brasileiro e, sobretudo, a solvência, sinalização positiva nas expectativas empresariais. E queria falar também alguma coisa sobre os desafios dos tempos modernos aos auditores fiscais, aos tributaristas e aos economistas. Eu ouvi aqui o ministro Meirelles falar da importância dos auditores fiscais e realmente é uma categoria importante. Jamais esperei, até pela minha trajetória de vida, que estaria no comando de uma dessas estruturas, aliás, de formidável competência técnica. Mas eu brinco dizendo que a profissão de coletor de impostos é a segunda profissão mais antiga do mundo. A primeira é muito apreciada, e a segunda, nem tanto, que é a dos auditores fiscais, dos coletores de impostos. E é dentro desse contexto que eu gostaria de mostrar algumas contradições e alguns desafios que se apresentam para nós, brasileiros, e para os auditores fiscais. Eu vou começar com o nosso tema mais caseiro, reforma tributária, e eu gostaria de deixar aqui um breve panorama de como, no governo federal, nós estamos vendo o andamento desta importantíssima questão. Eu venho acompanhando reforma tributária e todas as discussões sobre reforma tributária há 30 anos. Os senhores se lembram que a Constituição de 88 estabeleceu que, alguns anos depois, 4 ou 5 anos depois, haveria revisão de alguns capítulos da Constituição, e foi quando o presidente Collor, então, e a tributária seria um desses capítulos a serem revistos,
E o presidente Collor criou a famosa comissão Ariosvaldo Matos Filho, composta por ilustres tributaristas, para apresentarem um grande projeto de revisão do capítulo tributário da nossa Constituição. Não logramos sucesso, por várias razões, e, a partir de então, nos últimos 30 anos, o que temos assistido é um desenrolar permanente de insucessos e de fracassos na reforma tributária. E eu acompanhei vários desses episódios. Em 95 houve uma tentativa de reforma, depois de 98, o então relator Mussa Demes, muitos senhores vão se lembrar, na comissão especial presidida pelo ex-governador Germano Rigoto. Depois vieram outras tentativas, em cada legislatura uma nova tentativa tem sido feita, no sentido de se apresentar projetos de reforma tributária. Depois veio Virgílio Guimarães, depois veio Sandro Mabel, depois veio Raul, enfim, foram várias as tentativas. Eu mesmo, em 2001, apresentei um projeto do Imposto Único, que tramitou pela Comissão Especial de Reforma Tributária, que é a PEC 474/2001, está pronta para ser votada. O Raul aprovou o projeto dele agora recentemente, também completando a tramitação legislativa, mas o fato é que em 30 anos não conseguimos avançar, e pelo contrário, em 30 anos tivemos modificações pontuais, modificações casuais específicas na nossa legislação tributária, em todos os níveis, de tal forma a criarmos o que Roberto Campos já chamava, muitos anos atrás, um Frankenstein tributário, que está ficando cada dia mais feio, cada dia mais deformado. E a grande pergunta é: o que acontece? Por que não se consegue fazer reforma tributária no Brasil? Qual é a grande dificuldade? Porque se levantar a mão, se perguntar para todo mundo aqui quem é a favor da reforma tributária, é a unanimidade. Nós sabemos que o diabo mora nos detalhes, as dificuldades são as várias formas de se fazer a reforma tributária, mas o insucesso é uma característica, e eu atribuo a principal razão ao nosso modelo federativo, né? O Brasil é um país muito complexo, E a nossa federação, constituída pelo governo central, 27 estados, ela sempre se apresentou com uma dificuldade e, aparentemente, insuperável no sentido de se construir uma reforma tributária que atendesse a todo o país. E agora, particularmente, eu acho que o problema fica ainda mais difícil. O problema torna-se ainda mais complexo a partir da inserção muito mais ativa de aproximadamente 5.600 participantes, que são os prefeitos municipais, que não eram protagonistas, sempre foram, logicamente, mas não eram os protagonistas principais nos debates de reforma tributária que nós temos conhecimento ao longo desses 30 anos, mas agora são fundamentais, são particularmente importantes. E por que isso? Porque o mundo está mudando de tal forma, as inovações tecnológicas, o momento da economia virtual, a economia digital, que se contrapõe à economia analógica do século passado, tornou a base serviços a de maior expansão, a de maior dinamismo, a de maior impacto do ponto de vista de crescimento da arrecadação. E todo mundo percebe isso. Esse é o grande desafio que se apresenta a tributaristas e a seus operadores, que são os auditores fiscais. É uma dificuldade que se apresenta em todos os aspectos, até mesmo na definição. Hoje é muito difícil se dizer o que é serviço, o que é indústria, o que é agricultura. Quando se fala em indústria 4.0, nós estamos falando numa mescla
de atividade de produção manufatureira com prestação de serviço, com alta tecnologia, a mesma coisa na agricultura. E vejam, e essa base de serviços, que é a base imponível mais dinâmica, que mais se expande no mundo, no nosso regime federativo, é competência dos municípios, dos 5.645, se não me engano, novos partícipes desse amplo debate de reforma tributária que nós vamos e já estamos travando. Essa é uma dificuldade. É uma dificuldade que surge no momento, com gravidade, mas eu pergunto, é insuperável? Absolutamente não. Por quê? E aí é uma segunda coisa que eu gostaria de mencionar, fruto desses 30 anos de acompanhamento de todo esse debate de reforma tributária. Eu acho que é a primeira vez, Márcio, que nós estamos assistindo executivo e legislativo trabalhando juntos em prol de um projeto de reforma tributária. É interessante, se os senhores refletirem o que aconteceu no passado, os senhores vão verificar que o protagonismo da reforma tributária, Heleno, sempre esteve nas mãos do Legislativo. Foram sempre iniciativas da Câmara dos Deputados, iniciativa do Poder Legislativo, que agora reassume ou mantém esse protagonismo, com o Poder Executivo sempre ficando no papel do grande juiz, do grande observador, daquele que faz as contas para ver se convém ou não a reforma tributária, e o resultado tem sido um distanciamento muito grande entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Apesar das enormes dificuldades que estamos tendo agora, como eu disse, em função da maior complexidade do tema, eu acho que é a primeira vez que Executivo e Legislativo estão efetivamente engajados num projeto de reforma tributária, cujo projeto, que já foi subscrito pelo deputado Baleia Rossi, que é a PEC 45, que já se encontra na Câmara dos Deputados. Claramente, o Poder Executivo vai apoiar, pretende apoiar, já se dispôs a apoiar. Vejo aqui o Eurico de Santos sentado, quantas vezes já conversamos sobre esse tema, quantas vezes já conversamos com Bernardo Api, Nelson Machado, Isaías Coelho, enfim, toda a equipe do CECIF, em termos da construção de um projeto de reforma tributária ampla para o país. Portanto, existe uma total coincidência de interesses e de visões do processo. A PEC 45, eu costumo dizer, é um IVA de livro-texto. Quando, primeiro curso de economia na Fundação, Finanças Públicas, o que é o imposto de renda, imposto de circulação, sabe quando se fala num IVA? Se fala, olha, um IVA é isso, tem que ser assim, tem que funcionar nessas condições, o ambiente tem que ser este para que ele seja neutro e possa garantir todas as características positivas que um bom IVA deve ter. Neutralidade, simplicidade, economicidade, que são as características que economistas sempre procuram trazer aos seus modelos tributários. E me parece que este modelo, que está hoje na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, atende a todos esses quesitos formais de um IVA de livro-texto. Esse é o lado positivo. Agora vamos ver as dificuldades. Para que um IVA de livro-texto funcione, existem algumas condições de contorno, algumas hipóteses, que os economistas pressupõem estarem presentes, para que esse modelo efetivamente consiga realizar os benefícios fundamentais de um bom IVA. E aí são várias as exigências, os condicionantes, as hipóteses que devem estar presentes. Conhecimento perfeito, mobilidade perfeita, enfim, o que se chama um mercado competitivo perfeito. Infelizmente, no mundo real, essas condições
não estão presentes. Existe uma grande diferença entre os modelos heurísticos que nós temos nos nossos livros-textos e aquilo que efetivamente se apresenta como a realidade do dia a dia. Essa é uma dificuldade que nós vamos ter que superar. E dou um exemplo, apenas um, para os senhores entenderem os desafios que vão ser apresentados por um modelo como esse. É fundamental que, para garantir a neutralidade de um IVA livro-texto, haja, primeiro, universalidade em termos de base, todos os bens e serviços têm que ser tributados pelo mesmo imposto, pelo IVA, e, ao mesmo tempo, a exigência de uma alíquota única. 2 alíquotas, 3 alíquotas, introduzem elementos de imperfeição impositiva que vão gerar efeitos de cumulatividade, efeitos distorsivos na alocação de recursos da economia. Esse é um grande desafio. Eurico, como é que nós vamos convencer os nossos parlamentares a ter uma alíquota só? A fazer com que, por exemplo, remédios não tenham uma alíquota específica, a fazer com que a cesta básica não tenha uma lista mais baixa, a que determinados regimes tributários existentes no país também não tenham garantido seus benefícios. Então, essa é uma dificuldade que nós vamos ter que enfrentar. Existem outras. Os municípios que sempre foram detentores da competência tributária de exploração da base de serviços e que sempre tiveram, nesta base, muita dificuldade de explorá-la, hoje se encontram em condições muito mais propícias, seja pelo crescimento da base, pelo interesse que essa base desperta nos prefeitos, principalmente os municípios de capitais e os grandes e médios municípios, mas, sobretudo, pela nova tecnologia. A Receita está lançando agora, está em processo de discussão no Congresso Nacional, a nota fiscal eletrônica de serviço, que vai fazer com que pequenos municípios possam, sim, explorar a base tributária de serviços com muito mais facilidade do que tinham anteriormente. E agora que esta base cresce, se expande e traz à mesa esses novos 5.000 partícipes desse debate, a complexidade do tema, evidentemente, vai crescer. E há outras considerações que eu poderia fazer. Eu concluiria dizendo o seguinte: a PEC 45 é um bom modelo? Ótimo. Está bem formulado? Muito bem formulado. Bem idealizado? Maravilhosamente bem idealizado. Implica riscos políticos grandes, muito grandes. Quando entra no Congresso uma peça, não se sabe exatamente o que sai dela. Então, há risco, como eu tentei mencionar. E a dificuldade de negociação com esse grupo mais amplo nos faz antever o quê? Que este debate pode ser um debate complexo, longo, mas, como já dizia São Paulo, um bom combate. Um bom combate. E nós acreditamos que poderá, sim, nessas circunstâncias atuais, haver grande probabilidade de finalmente conseguirmos avançar, apesar de todas as dificuldades que eu estou mencionando aqui com a maior sinceridade e com a maior franqueza. O país não pode passar essa legislatura, esse período de governo, sem fazer a sua reforma tributária. Há 30 anos, cada legislatura busca a sua reforma tributária e não conseguimos fazê-lo. O ministro Henrique Meirelles mostrou aqui dados das dificuldades que estamos enfrentando. E isso nos leva a uma segunda consideração com relação à reforma tributária. Há necessidade de fazermos reformas pontuais, paralelamente ao grande encaminhamento desse debate nacional, que será a PEC 45. A estratégia definida pelo ministro Paulo Guedes, logicamente ainda em debate, ainda em discussão, de forma articulada com o Congresso Nacional, deverá
nos levar a apresentar um projeto que correrá paralelamente, pode ser até na mesma comissão, quando eu digo paralelamente, não é que em instâncias separadas, mas um debate paralelo, aonde se possa fazer a reforma dos tributos federais. Sei que secretários de Estado estão também trabalhando em reformas do seu ICMS, juntos ou separadamente com prefeitos, englobando o ISS nesses projetos. Isso mostra o quê? Que, paralelamente a essa grande discussão que poderá construir esse IVA nacional, que seria a situação ideal a que todos nós almejamos chegar, paralelamente ela tenha alguns suportes, alguns encaminhamentos que possam ir melhorando o ambiente tributário brasileiro, que, principalmente do ponto de vista de tributos federais, urgentemente necessitam ser reformados, revistos, revisados, reconstruídos. Os que conhecem o nosso PIS/COFINS sabem do caos que esse tributo se transformou. O nosso contencioso tributário gerado pela complexidade desse sistema é alarmante. Por isso que toda vez que eu vejo nosso amigo Leon Torres aqui, eu falo, precisamos fazer alguma coisa com isso, Leon. A lei da transação, precisamos trabalhar nisso. Precisamos fazer com que esse gigantesco contencioso tributário seja resolvido. Mas, a grande pergunta que o ministro Paulo Guedes sempre faz, mas por que o contencioso é tão gigantesco? Porque nós temos uma legislação tributária mal concebida, complexa, burocratizada e, eu diria, ultrapassada. Então, nós precisamos trabalhar pontualmente na reforma dos tributos federais e faremos isso num tripé, com 3 pernas. A primeira perna é a desoneração da folha de pagamentos. Essa é uma característica do mundo moderno que é visível a olho nu. Nós não podemos ter um regime geral de previdência, um sistema previdenciário financiado por incidências sobre folha de salários, sobre folhas de salários ou de relações de trabalho formais. O gig economy, o sharing economy, o trabalho intermitente, a uberização do mundo, os novos modelos de negócios estão transformando a base de salários numa base tributária extremamente frágil e extremamente instável. Depender da base do payroll tax para custear um sistema previdenciário não é uma boa solução de médio e longo prazo. Qualquer regime previdenciário, principalmente de repartição, exige fontes de financiamentos estáveis, constantes, permanentes, sólidas, e a folha de salário, infelizmente, não é mais. E essa é uma condição do mundo moderno. Essa é uma condição que nós não imaginávamos há 20 anos atrás, mas que se apresenta agora na nossa cara para ser debatida e enfrentada. Não há como se evitar esta questão. Então, o primeiro ponto que nós vamos apresentar é a desoneração da folha. Eliminar a tributação sobre salários e criar alguma outra fonte de financiamento para a Previdência, que terá 2 efeitos. Primeiro, gerar mais emprego. Nós temos hoje 30 milhões de desempregados e subempregados no país. Eu costumo dizer que a legislação trabalhista escravizou as empresas. Trabalho escravo é um conceito ultrapassado sob esse aspecto tributário. Quem escraviza as empresas é a legislação trabalhista. São as restrições, os custos da legislação trabalhista, das obrigações trabalhistas, que precisam ser, pelo menos do ponto de vista tributário, eu estou falando aqui apenas do ponto de vista tributário, precisam ser revistas. Então, a nossa ideia é desonerar a folha de pagamentos e criar uma fonte de financiamento alternativa, e nós temos 2 alternativas. A primeira seria a criação de um imposto sobre pagamentos, ou a segunda, uma alíquota adicional no IVA, que eu vou mencionar para os senhores aqui.
minha preferência, evidentemente, para aqueles que conhecem a minha trajetória acadêmica, a minha preferência é pelo imposto sobre movimentação financeira. É o meu imposto sobre pagamentos. É a única base tributária universal que incorpora mais de 30% do PIB que está ou na informalidade, ou na ilegalidade, nos vários processos de evasão, elisão fiscal e assim por diante. Portanto, é um tributo que, com uma alíquota muito baixa, tem um enorme potencial arrecadatório, uma potência arrecadatória muito grande, e, mais ainda, absolutamente adequado ao financiamento de um regime de repartição, que é uma obrigação da sociedade, é um regime solidário. Todos devem contribuir, a sociedade inteira contribui num regime de repartição previdenciário. E o tributo que mais universaliza a base de incidências é um tributo sobre pagamentos. Essa é uma alternativa. A outra seria através de um IVA federal, que é a segunda perna do que nós gostaríamos de propor. Seria um novo tributo sobre, em realidade, um novo regime tributário, que englobaria o PIS, COFINS, o IPI, a base não regulatória, a arrecadação não regulatória do IOF. Só se lembra que quando a CPMF foi extinta, o 0,38 foi imposto como IOF em todas as operações de crédito. Isso não é uma imposição regulatória de política econômica, mas estritamente arrecadatória. Então, reuniríamos todos esses tributos e criaríamos um IVA federal. Esse IVA federal, e isso é muito importante ser dito, seria construído como um espelho, com as mesmas características, com os mesmos condicionantes da PEC 45. Na expectativa de que, sendo um IVA federal, onde a jurisdição tributária é apenas o governo central, poderá caminhar muito mais rapidamente no Congresso Nacional, não envolverá discussão com prefeitos e governadores, e, finalizada esse debate, que poderá ser mais longo, mais difícil, do IVA nacional, a acoplagem desses dois sistemas se dê com a maior naturalidade possível. Então, a ideia é nós criarmos um IVA federal, que será o espelho do IVA da PEC 45, que está sendo proposta lá, mas aplicada apenas a nível federal. E o terceiro componente desse tripé, que nós gostaríamos em breve de anunciar, de lançar para debate nacional, é a reforma do imposto de renda. Vale dizer que tanto a questão da desoneração de folha quanto a questão do imposto de renda, pessoa física e jurídica, não são objeto da PEC 45. Portanto, nós estaremos complementando o esforço da PEC 45, adicionando esses dois itens de interesse do governo federal. E na questão do imposto de renda, evidentemente, é a harmonização do nosso imposto de renda, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Redução de alíquotas de imposto de renda pessoa física, rediscussão de alguns benefícios no nosso imposto de renda que existem, a CRIS, os CRAS, os CRIs, os benefícios aos fundos exclusivos, tributação sobre dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, uma série de características serão rediscutidas para criarmos um imposto de renda pessoa jurídica harmonizado com o que está acontecendo em outras partes do mundo e, ao mesmo tempo, também uma revisão, um reolhar ao imposto de renda pessoa física. O presidente tem dito que é expectativa dele ampliar os níveis de isenção, eventualmente até reduzir carga tributária lá na frente, caso o processo de ajuste fiscal tenha sucesso.
Então, esse será o terceiro componente do nosso projeto, a revisão do imposto de renda pessoa física e jurídica. Em suma, o que eu quis trazer aqui aos senhores, e eu vou gastar o tempo que me resta para falar na segunda parte desta minha apresentação, que eu quero mudar de tema, nós estaremos trabalhando de maneira conjugada com a PEC 45. Porém, tratando da revisão do modelo tributário do governo federal de forma mais célere, de forma mais ágil, porque não podemos correr o risco de passar mais 4 anos mantendo o sistema tributário como se encontra hoje. Faremos a nossa parte, faremos sim, proporemos a revisão de toda a estrutura tributária federal e estaremos trabalhando conjuntamente com o Legislativo, aliás, todo esse trabalho será conjunto, evidentemente, almejando o ponto final, digamos, desse esforço todo, que é o objetivo da PEC 45, já em discussão no Congresso Nacional. Mas aí vem algumas perguntas que me parecem que devem ser colocadas por todos os senhores tributaristas, auditores e economistas. E é interessante que o debate tributário, gozado, quando eu estava na faculdade, os cursos de finanças públicas, etc., normalmente eram os cursos que tratavam da questão tributária, né? Tributo e imposto era coisa de economista. Era coisa de economista. Economista que discutia. Era o Musgrave, eram aqueles outros grandes economistas que discutiam tributo. Hoje, o tema é discutido muito mais por advogados tributaristas do que por economistas. Curioso isso. As preocupações dos economistas com relação à eficiência econômica, com relação à neutralidade, aos impactos tributários no funcionamento da economia, está sendo sobrepujado hoje por uma visão mais judicial, mais institucional da questão. Competências, acordos. Por quê? Porque os fatores de produção hoje são muito móveis. Os fatores de produção hoje são completamente diferentes daqueles que existiam na economia industrial, na economia analógica do século passado, quando foram criados os tributos que hoje ainda compõem a cesta de alternativas à nossa disposição. O mundo está mudando muito rapidamente, né? Então, hoje, o tema passou a ser alvo de um interesse muito grande dos advogados tributaristas conjuntamente com economistas. E eu antevejo que, dentro de 10 anos, um terceiro grupo de profissionais vão se juntar aos economistas e aos advogados tributaristas, que serão os políticos. A cada momento que passa, eu vejo que o componente político da política tributária mundial passa a ser muito mais de interesses nacionais, de formação de grupos, de luta de poder, de busca de competências que acabam sempre desembocando num debate político. E esse é o tema que eu queria chamar a atenção, antes de finalizar aqui a minha apresentação. E esse aqui eu lanço um desafio, principalmente a você, Verde, e ao professor Nuno aqui, que são tributaristas que provavelmente estarão mais engajados em debates internacionais, multinacionais, acerca de política tributária do que eu. O mundo está mudando de tal forma e com tamanha rapidez que exige uma revisão de boa parte dos nossos conceitos. O maior economista, um dos mais renomados economistas,
Vito Tanzi, que muitos dos senhores devem conhecer, já teve várias vezes aqui no Brasil, ele menciona isso num texto que ele escreveu em 2000, 2001, onde ele dizia: o mundo está mudando muito. O mundo está desafiando permanentemente a todos aqueles que se dedicam a questões tributárias de acompanhamento do processo de produção e da extração de recursos desse processo de produção. E ele menciona: mas nós temos na nossa caixinha de ferramentas um modelo que se tornou um modelo, eu diria, quase que de uso unânime no mundo, que é o imposto sobre valor agregado e o imposto de renda, um imposto sobre consumo e um imposto sobre a renda. E as dificuldades de exploração desses dois tributos, da forma como ele se encontra hoje, é crescente, em função das inovações tecnológicas que estão acontecendo no mundo. Então, Vito Tanzi dizia: duas novidades tributárias surgiram recentemente que hoje compõem a nossa cesta de instrumentos, né? Nossa caixinha de instrumentos. A primeira é o IVA, foi criado na década de 20, século passado, para uma economia industrial, onde se falava em cadeia de produção. Hoje não existe mais cadeia, hoje existe rede de produção. Hoje em dia não se fala mais nem rede de produção, quer dizer, o sistema de produção hoje é tão inovador e tão surpreendente a cada momento que nós temos sequer condições de caracterizá-lo adequadamente para montar sistemas tributários adequados. O mundo está mudando de tal forma que modelos criados na economia industrial estão enfrentando dificuldades cada vez mais desafiadoras, como eu disse, desafios cada vez mais difíceis de serem superados. Eu, por exemplo, um exemplo que eu dou algumas características de tributos convencionais são exigidas para a sua operacionalização. Por exemplo, o conceito de territorialidade, residência da empresa, residência do consumidor. Isso hoje é um conceito que está se tornando cada vez mais difícil de ser caracterizado com alguma precisão. As empresas, os intangíveis, a mobilidade de todos esses fatores em todo o mundo, com tecnologia de nuvem hoje em dia, torna conceito como esse, por exemplo, de difícil entendimento por nós, operadores da política tributária. O conceito da tipicidade de um produto, que é fundamental para todos nós que lidamos na área tributária. Precisamos caracterizar o produto, o que é, como é, qual a sua característica, para enquadrá-lo dentro da sua classificação correta e impor a tributação a esse produto. A cada momento surgem coisas novas, completamente desconhecidas e híbridas, de tal forma não sabemos como caracterizar mais as coisas. Daqui a 10 anos, todos nós vamos ter impressoras digitais em casa. Ao usar a impressora digital para produzir uma coisa qualquer, somos consumidores ou somos produtores? Quando compramos um programa para fazer o download na impressão digital através de uma nuvem, o que eu pago? Eu tributo aquilo como royalties, como direito de propriedade intelectual, e sequer eu sei de onde vem, de onde eu estou adquirindo esse programa que eu faço o download na minha impressora digital. Vejam, esses desafios, hoje parece ainda um pouco ficção científica, mas a velocidade com que o mundo está hoje se transformando pode dar nas nossas portas amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, estaremos tendo que enfrentar situações como essas. Então, os desafios hoje são muito graves, profundos, e acontecem com uma velocidade crescente. E aí vem a grande provocação que eu quero fazer a vocês e a mim mesmo, a todos nós. Será que nós
economistas, advogados tributaristas, políticos, auditores, estamos entendendo que as dificuldades na formatação de novos modelos tributários, de novas políticas tributárias, é uma questão estrutural, ou vamos continuar simplesmente colocando muletas, colocando anteparos, colocando esparadrapos num sistema que foi criado no século passado para uma outra realidade econômica? Esse é o desafio que eu coloco. Eu não estou dizendo que essa é uma visão imediata, não. Se nós formos olhar hoje a composição do nosso PIB, 95% ainda é característico da economia industrial, analógica. Ainda estamos longe de viver nesse mundo de ficção científica que eu brevemente descrevi aqui para os senhores. Então, acho que nós temos que caminhar ainda, e com eficácia, com resultados positivos, em modelos tradicionais, que foram criados para essa realidade. Mas vamos ficar atentos. Quanto tempo isso durará? Quais os desafios que vão estar surgindo? E a pergunta, estamos pensando em novos modelos tributários? Estamos pensando em rever conceitos para buscar novas soluções para todos, para toda essa realidade que se apresenta perante nós? Eu acho que não. Quando eu vejo, não sei, muitos dos senhores provavelmente acompanham os debates, principalmente na OCDE, que tem tido um papel de liderança nessa discussão, o que está sendo hoje debatido, discutido, me parece que são simplesmente escoras para um sistema que está em franca deterioração a médio e longo prazo. E isso se faz com um custo enorme, em termos de compliance, em termos de exigências, em termos de negociações, em termos de conflitos políticos, porque se tenta improvisar, se tenta dar sustentação a um modelo que não se ajusta mais à realidade do mundo moderno. E precisamos pensar. Por que eu digo isso? Porque isso tem me preocupado há muito tempo. Eu tenho sido um dos defensores da tributação sobre fluxos de pagamento, tributação eletrônica, tributação sobre fluxos financeiros. É a única coisa que ainda perpassa em todas essas dificuldades. Apesar de todas as dificuldades que eu mencionei de identificar origem, destino, residência, tipificação, sempre continua existindo um fluxo financeiro ao nosso alcance. E eu pergunto, será que esse não é um caminho para ser explorado? Nós tivemos, durante 12 anos funcionando aqui, só complementando, quando o Vitor Tanzi falou nas invenções tributárias, nas inovações tributárias do século passado, ele falou que só existiram duas. A primeira feita na década de 20 e a segunda, uma experiência latino-americana de tributação sobre fluxo de pagamento, que foi a nossa CPMF, que está causando um certo interesse mundial, como uma perspectiva. A Hungria acabou de implantar agora um tributo sobre movimentação financeira, com alíquotas elevadas. Outros países também ainda continuam utilizando. Então, esse é um caminho que nós precisamos considerar. É um tributo universal, é aquele que mais alcança. Eu diria que a movimentação financeira ou fluxo de pagamento é a síntese de todas as bases tributárias convencionais. Todo o processo de circulação gera um fluxo financeiro, toda a contratação de trabalho gera um fluxo financeiro, toda a movimentação de ativo gera um fluxo financeiro, toda a compra e venda de propriedade, todo o processo de circulação, todas as bases tributárias convencionais, nacionais ou internacionais, têm em comum um fluxo financeiro. Portanto, o fluxo financeiro é a síntese de todas as bases tributárias convencionais. E é um caminho. Outro caminho que eu vejo de interesse
e ao debate. Eu tenho mais 20 segundos e eu vou terminar aqui com a mesma precisão do ministro Henrique Meirelles. Outro caminho que eu vejo também com enorme interesse é a tributação do discounted cash flow tax, do imposto de renda, que está sendo muito... que era um modelo que teria sido utilizado nos Estados Unidos para a reforma tributária do Trump, por alguma razão política acabou não sendo utilizado, mas que está trazendo um enorme debate como um mecanismo de tributação de renda muito interessante e muito semelhante ao fluxo financeiro, que é o fluxo de caixa, o descontado com origem no destino, que está sendo discutido pelo Kim, do Fundo Monetário, enfim, outros grandes economistas, da Universidade de Oxford e também nos Estados Unidos. Então, são duas vertentes que eu vejo, que eu já identifico, que nós precisamos olhar sem preconceitos. O mundo está mudando e nós não podemos ficar ancorados num modelo que cada vez mais enfrenta dificuldades operacionais e cuja sobrevivência só se dará às custas de mais controle, mais fiscalização, mais exigências, mais custos de compliance, mais dificuldades e mais contencioso, em função desses novos modelos que surgem a cada momento. Era isso que eu queria trazer como discussão e como contribuição a esse congresso. Eu espero que os senhores, ao longo desses 2 dias, tenham oportunidade de ter um debate rico. Tentarei, na medida do possível, participar do maior número de sessões para acompanhar essa discussão, mas vejo que nós, coletores de impostos, nós que estudamos formas de garantir o funcionamento solidário de uma sociedade, isso não existe sem a nossa atividade. Nós temos um grande desafio pela frente. Não é só olhar o desafio de hoje, de amanhã, o que está acontecendo hoje, amanhã, qual fazer a reforma que nós precisamos fazer para os próximos 5 anos, não. Precisamos começar também a olhar com uma mente aberta para o mundo do futuro, que cada vez mais nos assombra, a cada segundo, a cada minuto, e com velocidades crescentes. Esse é um desafio que nós precisamos enfrentar, e eu parabenizo a todos os organizadores desse congresso por nos dar a oportunidade de debater temas como esse aqui. Muito obrigado.